Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o que de coração te desejo. Bom estar de volta, bom poder contar com sua audiência, bom poder compartilhar da palavra do Senhor. Quero começar, sem querer ser insistente, nesse pedido, mas se esse vídeo for relevante para você, compartilha com outras pessoas, dá um like, faz seu comentário, dê a sua contribuição. Para a gente é muito importante isso. Tenho certeza que você também vai nos ajudar na produção de novos conteúdos. Também, além de você fazer isso que nós estamos pedindo, é bom que você saiba que isso não lhe custa nada. Simplesmente você ir com o seu dedozinho e colocar ali no inscrever-se, você vai estar inscrito no canal. Você não precisa fazer nenhum registro de documento, nada disso. Simplesmente você dá um clique nesse botão vermelhinho aí escrito inscreva-se e vai dar tudo certo, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre a carta de Éfeso, a carta ali em Apocalipse. Nós já aprendemos, já conhecemos muitas coisas até aqui acerca do livro de Apocalipse. Nós já aprendemos sobre o autor, o ano em que ele escreveu, a circunstância em que ele escreveu. Isso tudo nós já conversamos em vídeos anteriores. Estamos agora nessa proposta de estudar todo o livro de Apocalipse com a igreja e esses ensinos, essas mensagens estão sendo também reproduzidas nos nossos cultos, às quartas e no domingo pela manhã. Se você estiver perto da gente, é um prazer também ter a sua visita. Pois bem, nós já conhecemos também muitas coisas acerca da cidade de Éfeso, que é o nosso tema em questão. Já sabemos que o nome Éfeso significa desejável, que Éfeso era uma cidade especial naquela época, uma das cidades mais importantes do governo romano, era Éfeso, né? Tinha uma cultura desenvolvida, ali tinha um grande mercado, por ser uma cidade portuária, muita gente afluía ali para Éfeso para fazer compras, né? Porque ali chegavam grandes navios. Também era privilegiada com o rio Cartes, também que passava ali junto de Éfeso, então isso contribuía. Lá tinha teatro, estádio, né? E também era, no tocante à religião, era conhecida como a guardadora do templo da deusa Ártemis, ou Diana. Pois bem, aprendemos também que por volta do ano 52 chegou lá um apóstolo por nome de Paulo, trazendo uma novidade acerca da religião, apresentando e falando acerca de Jesus Cristo. Diz-nos a palavra que Deus estava com ele, coisas maravilhosas começou a acontecer, de forma que houve uma grande revolução religiosa ali naquela cidade. Gerou uma grande confusão, algumas pessoas do templo de Diana e alguns profissionais que ganhavam com o culto feito a Diana, que era com a venda de imagens de Diana para turistas, para as pessoas da cidade, se revoltaram, porque as pessoas estavam, segundo eles disseram, Demétrio falou, que Paulo estava dizendo que ali não era Deus, não, foi feito por mãos de homem, e isso gerou uma confusão, e depois de muitas conversões, muitas pessoas foram aderindo e se convertendo à pregação de Paulo, e isso trouxe uma grande confusão. Mas Deus estava com Paulo, de forma que a igreja foi crescendo, se tornando muito relevante ali naquela região, ficando a igreja forte, né? Mas é uma pena que as coisas não continuaram assim. Por volta do ano 62, 63, Paulo envia a primeira carta, e nós temos na Bíblia ali a carta de Paulo a Éfeso. Então você tem ali a primeira carta. 10 anos depois que ele fundou a igreja, aí ele viajou, depois ele escreve essa carta para a igreja, fazendo algumas correções. No estudo anterior, nós mostramos que em um momento ele foi duro, dizendo assim, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo, se é que vocês estão nele, têm aprendido dele. Então Paulo foi duro com a igreja em Éfeso, porque ela estava um pouco distante do evangelho inicial. Cerca de 15 anos depois, essa mesma igreja vai agora receber uma outra carta. Agora ele vai receber uma carta do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Veja só, como dissemos, parece que as coisas não haviam mudado, até tinha piorado, de forma que Jesus ordena João que escreva uma carta, fosse redigir o que ele ia dizer e mandasse para o anjo, para o líder da igreja, trazendo então algumas recomendações. Hoje nós vamos falar sobre essa recomendação que Jesus vai trazer, mandar para a igreja em Éfeso.
Espero que possa te abençoar, que possa te ajudar. Nessa carta, na carta que Jesus fala para eles, escreve para eles, diz que eles têm sido relevantes, mas que estavam perdendo a relevância. Tinha sido a igreja importante, mas estava perdendo essa importância, o seu papel na sociedade. Então, o puxão de orelha de Jesus é assim, fez os elogios de como ela era, mas que ela tinha perdido, se abandonado, se afastado do primeiro amor. E que havia uma necessidade de que esse caminho fosse reconsiderado e pudesse voltar ao seu estado original, o seu estado primeiro. Pois bem, o versículo que nós vamos usar como referência é o versículo 5, que nos diz assim, no capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Então, quando nós fazemos uma análise históricos dos fatos e acontecimentos, desde o povo de Israel até a igreja, a antiga aliança, até a igreja dos nossos dias, nós percebemos que o povo oscilava entre um período de grandes quedas, declínios espirituais e reavivamentos. Havia uma oscilação, períodos de trevas profundas e degradação pecaminosa e outros momentos de avivamento. Assim, nesse período de degradação, de queda, vinha o juízo de Deus. Depois, então, vinha uma renovação. Um exemplo para você, poderíamos citar o exemplo de Moisés. O povo de Israel havia se afastado de Deus, pecado, distante, e se tornou escravo do Egito. Depois de alguns anos de sofrimento, o Senhor levanta Moisés, que vem trazer o povo um revivimento e vai levar o povo para adorar no deserto, para voltar a uma vida de adoração. Poderíamos falar também do revivamento no período de Neemias. Neemias também encontrou um quadro triste, um quadro de decomposição. O povo mais uma vez estava sob o juízo de Deus, porque havia se afastado, havia também tido um declínio espiritual muito grande, então veio a queda. Aí vem o Senhor, levanta Neemias e mais um reavivamento. Interessante em Neemias, que quando eles começaram a ver que há muito tempo eles já não estavam lendo a Bíblia, já não liam mais a palavra, que quando eles terminaram o trabalho de reconstrução, que foram ler a palavra, e Esdras foi o responsável por essa leitura, o povo chorava e se ouvia de longe o choro das pessoas ao ouvir a leitura da palavra, coisas que eles já tinham se afastado por muito tempo. Foi um grande revivamento. Mas aconteceu outros. Aí o Senhor veio o revivamento na época de Josafá, de Josias, os reis que foram também homens que Deus usou para trazer o povo novamente para o seu estado primeiro, o estado desejado que o Senhor espera do seu povo, da sua igreja. Então, veio marcado por isso. Veio marcado por quedas e reavivamentos. Então, essa tem sido uma tônica, até os nossos dias também. Nós já estudamos, todo mundo já ouviu falar de Martim Lutero, que também, inclusive, é um dos mentores, um dos pilares da Reforma Protestante. Também a igreja vivia no momento de uma queda espiritual, moral, e assim de cegueira total. Então, mais uma vez, há uma intervenção de Deus com revivamento e levantando alguns homens, em várias partes do mundo. Lutero ficou notável porque se tratava de um padre, mas outros homens haviam Deus levantado, trazendo então um reavivamento para a igreja, mais uma vez, que havia se afastado do primeiro amor. Então, Éfeso vivia esse ciclo. Teve o seu período de apogeu e agora abandonou o primeiro amor. Foi assim o diagnóstico de Jesus Cristo. Admito que eu não consegui ver as causas nas minhas pesquisas, as razões do abandono do primeiro amor por parte da igreja de Éfeso. Eu queria poder ter visto, eu não vi assim as causas. Caso você tenha visto, perceba ou saiba, bota aí no comentário, ajuda o pastor aí para a gente ver quais foram as razões. Eu gosto muito de trazer as coisas assim detalhadas, eu não consegui ver. Então, se você sabe, bota aí nos comentários, ajuda a gente aí, que é para a gente trazer em outro momento.
Mas a gente pode fazer algumas associações a partir do que vemos hoje nos nossos dias, que pode causar um abandono, ou que se caracteriza um abandono espiritual, que pode perfeitamente ter acontecido com Éfeso, com a igreja em Éfeso. Então, eu vou levantar aqui essa questão e vou fazer algumas considerações. Se você concordar, maravilha. Se não concordar, maravilha também. Mas, de posse do que nós já sabemos, dessa relevância que a igreja teve nesses dias, nos seus primeiros anos, nos seus primeiros 10 anos, né? E a sua queda, a gente, olhando para os dias de hoje, a gente vê o que pode ter acontecido. E eu acho que a raiz do problema dessa queda é uma palavrinha chamada orgulho espiritual. Essa sentença, orgulho espiritual, pode ter sido o problema que levou a igreja em Éfeso a ter o seu declínio espiritual, seu declínio moral, o orgulho espiritual. Esse orgulho religioso que são acometidos as igrejas quando crescem, tem um crescimento exponencial, como aconteceu com Éfeso. Muitas vezes a igreja cresce de forma assim, assombrosa, e isso traz para a igreja uma certa vaidade, Ela começa a ter a mania de grandeza, ela começa a sentir-se melhor do que as outras comunidades, ela começa a pensar que só ela está certa, só ela é santa, portanto só ela ou os que estão nela vão para o céu. Isso é uma coisa muito comum nos grupos quando há um crescimento, a sentir essa vaidade, achar que Deus só está com eles, que eles têm os oráculos de Deus e que Deus só se revela a eles e que estiver fora daquele guarda-chuva está irremediavelmente perdido. Então, o orgulho espiritual, que a gente vê muito presente na vida das igrejas quando ele tem um crescimento. Se você já tem muito tempo no Evangelho, ou desde pequeno veio no Evangelho, você deve ter visto isso. Muitas vezes, quando a igreja era pequenininha, era apenas uma congregação, o amor era maior, a integração era maior, a proximidade era maior. Depois a igreja cresce tanto que algumas pessoas são esquecidas mesmo no seu ambiente. Outras pessoas são desprezadas, e aí as coisas acontecem mesmo, quando há um crescimento assim exponencial, como aconteceu. Então, Éfeso pode ter se orgulhado em ser uma igreja relevante naqueles dias, envaidecido naqueles dias, e ter sido o começo da sua queda. Inclusive, Provérbios diz assim, que o orgulho, ele anuncia a queda, ele precede a queda. Então, eu acho que o orgulho está na raiz desse problema. Que pode, esse orgulho também, quando a igreja cresce, ganha a sua relevância, contribuir para a corrupção dos seus líderes. Considera comigo. Veja só, quando a igreja cresce, ela ganha relevância social e política. Sempre foi assim. E políticos gostam de multidão, gostam de aglomeração. Já notou? Onde tiver 10 gente, o político gosta de estar. Porque independente do regime, se é monárquico, se é presidencialista, se é ditadura, não interessa. A opinião pública, a popularidade é uma coisa que o líder se preocupa. Ele busca isso. Então, quando a igreja cresce, ganha relevância social, às vezes conduz os líderes para uma corrupção, porque eles começam, em dado momento, a ser bajulados pela liderança política, pelos governantes, porque eles têm o que o líder quer, apoio, no nosso caso hoje, votos. Aí o que é que acontece? Os líderes se aproximam, os líderes políticos se aproximam, os líderes religiosos são seduzidos por isso, começam a se apaixonar por isso, deseja privilégios, deseja dinheiro, deseja honra e negocia a sua chamada, negocia a sua unção, negocia o seu povo e se corrompem. E não é novidade e nem seria acontecendo nos nossos dias e acontecendo em Éfeso, não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez, já naquela época. Porque muitos líderes se corrompem por causa disso. Se corrompem. Nunca deu certo essa mistura de igreja e Estado.
E alguns líderes, o Senhor chamou para ser pastores, guiar o povo espiritualmente, eles se perdem e começam a se envolver na política, começam a se envolver nessa vida conturbada, que é da administração pública, que não é o nosso chamado. Nós não somos chamados para isso, não fomos eleitos para isso. Inclusive, quando Pilatos perguntou a Jesus Cristo se era rei, ele disse assim: olha, eu vim para isso, mas meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam por ele. Então eu costumo dizer que nenhum desses governantes, eu digo aqui na minha cidade, precisa ter medo de mim. Não quero a cadeira de prefeito, de vereador, não quero nada disso, porque o nosso reino é outro. O nosso reino é outro, as nossas aspirações são diferentes, não presta essa mistura de igreja e Estado, não presta. Mas muitos líderes são corrompidos, porque a igreja se tornou relevante, a liderança política passa a ter um respeito, uma bajulação, não que goste do líder, gosta do que ele representa e do que ele pode dar. E aí é essa negociação calada, uma coisa assim, sabe, por baixo do pano, aquela coisa assim, incubada, nenhum diz, mas essa é a grande realidade. Então eu acho que pode ser uma das causas da queda, né? Da queda, porque quando o líder se corrompe, em Israel acontecia muito isso, a corrupção dos líderes do povo de Deus. O orgulho também que pode ter conduzido a igreja a uma autossuficiência. Sabe, o abandono da prática do autoexame, toda organização, toda instituição, toda entidade, toda empresa, todo indivíduo, ele deve ter momentos em sua vida, na sua existência, na sua trajetória, em que ele tem que se avaliar, fazer uma autoavaliação. A igreja também. E não são poucas vezes que o Senhor pede para que Israel esquadrinhasse os seus caminhos, fizesse um exame da sua vida, da sua caminhada. Então a igreja precisa estar fazendo isso, mas quando ela se sente autossuficiente, o que é que acontece? Normalmente ela se fecha em copas, ela não aceita críticas, não aceita nenhuma correção, porque ela se acha que está acima do bem e do mal, mas não para rever a rota, para rever a sua caminhada, para ver se ainda está na fé. Foi o que Paulo sugeriu. Examinai-vos, em Coríntios, examinai-vos se ainda vocês estão na fé, porque tem muitas comunidades que já estão muito longe do que o Senhor falou, do que o Senhor ensinou, mas nunca pararam para rever os seus caminhos, a sua trajetória, se afastarem muito da palavra de Deus, onde usa só o nome de Deus ou de Jesus Cristo por usar. Cristo é um ídolo, não é o Senhor, é diferente. Cristo é só um ídolo para essas comunidades. E uma peça de marketing para fazer levantamento financeiro, para se locupletarem, atingir seus objetivos gananciosos, uma sorte da ganância. Então, em nome de Jesus, porque vende tudo em nome de Jesus se vende. Então, o orgulho leva a essa autossuficiência, onde as pessoas não se avaliam, não faz um autoexame. Veja o processo da ceia. Todas as vezes que a gente for fazer a ceia, não é para fazer o exame? Um autoexame? A gente se autoexaminar. Então, eu acredito que o orgulho estava no coração da igreja de Éfeso. E houve todo esse problema. Jamais talvez eles tivessem orado assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Uma autoavaliação que nós precisamos fazer com regularidade. Há inúmeros momentos em que o povo de Deus no Antigo Testamento se afastou do Senhor. E esse afastamento que se caracteriza justamente pelo declínio espiritual e moral. Vinha o juízo de Deus e o Senhor levantava os homens ali, homens e mulheres, para produzir um reavivamento, chamar o povo para voltar ao eixo, para voltar ao primeiro amor. Falei de Moisés, falei de Neemias, falei de Josafá, de Josias, podia falar de outros nomes também, Davi, homens que o Senhor levantou para chamar o povo, para voltar para a rota certa.
Queria dar um destaque aqui ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele chegou num momento também muito difícil do seu país. Ele chega até a dizer: Senhor, por que você está me permitindo ver isso? Por que você está me permitindo ver isso? E no capítulo 1, versos 2 e 4, ele chega a dizer: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite e contende o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Veja só, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, não? Muito parecido com os momentos que nós vivemos hoje. Momentos onde há um declínio moral, espiritual, onde a justiça se manifesta de forma distorcida. E no sentido geral, Abacuque chega a perguntar: mas meu Deus, por que tu deixou que eu visse isso? Por que tu permitiu que eu visse isso? Por incrível que pareça, parece que em dados momentos ser cego, a gente bota entre aspas, né? Ser cego é até uma vantagem. Em não ver certas coisas, porque gera uma certa indignação, certa revolta. E Abacuque fala sobre isso. Ele descreve o quadro dos seus dias, a situação em que estava. Eu até recomendo, leia o livro de Abacuque. Leia o livro de Abacuque e você vai ver. Você vai ver ele no capítulo 3, verso 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, e clama: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Até quando, Senhor? O profeta descreve esse quadro nos seus dias, um quadro escuro, de extremas trevas, e que o angustia, e que ele clama pela intervenção do Senhor. Jesus está propondo isso à igreja em Éfeso, um reavivamento. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, reavivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, e é um reviver dos cristãos. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, avivamento é revigoramento, é um despertamento dos membros da igreja que se acham letárgicos, que se acham dormentes, quase moribundos. Os cristãos em Éfeso estavam precisando de um reavivamento. Precisava novamente voltar ao primeiro amor que Jesus está dizendo. Se lembra onde foi? Como foi que vocês começaram a cair? Lembra como foi que aconteceu isso? Faça uma avaliação. Veja como foi que começou o declínio de vocês. E volta, arrependam-se. Arrependam-se antes que eu logo venha e tire de vocês o candeeiro de vocês. Vocês já perderam a relevância social, o papel de vocês estão perdendo o papel, a função pela qual colocamos vocês aí. Então, não tem mais sentido vocês estarem aí, se vocês não se arrependerem e voltar à prática do primeiro amor. É para nós, nesses nossos dias, somos chamados também, a minha igreja, a minha vida, a sua igreja, somos chamados a não permitir que o primeiro amor venha se perder. E cultivar uma vida banal, sem expressividade, sem comunhão, sem sentir de fato, de verdade a presença de Deus, sem vibrar com as coisas espirituais, com o cântico de louvor, com a leitura da palavra, com a vida de oração. Que o Senhor possa te abençoar, despertar em seu coração, despertar na nossa igreja, na igreja de Jesus nesses dias, esse avivamento. Como estamos precisando de uma ação em comum do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe e que Ele fale poderosamente no seu coração. Amém? Pois bem,
Se esse vídeo foi relevante para você, se é relevante para você essa mensagem, se abençoou sua vida, compartilhe. Não custa demais, para mim não é demais pedir isso. Compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário, faça um acréscimo aí, fale algo que eu deveria ter falado, que eu não lembrei, ou que você acha importante, porque para nós é importante. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Não custa nada para você isso e você pode abençoar muitas vidas. No mais, que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo.